Já virou rotina. Os ataques a agências bancárias de cidades do interior têm sido cada vez mais frequentes. No Noroeste, por exemplo, só este ano foram 12 explosões de caixas eletrônicos. A grande maioria em cidades pequenas, onde há pouco policiamento. Homens passaram o fim de semana todo trabalhando na agência, que ontem voltou a funcionar normalmente. A explosão dos caixas eletrônicos na última quinta-feira virou o assunto da cidade. Só escutei o barulho. Você chegou a ouvir o barulho ontem? Eu escutei o barulho. Assustou ou não? Nossa, bastante. Foi uma explosão feia. Era 3h30 mais ou menos da manhã, eu caí da cama. Só esse ano já foram 12 ataques a caixas eletrônicos aqui na região noroeste do estado. E em todos eles, duas coisas chamam bastante a atenção. Primeiro, o horário. Todos entre 2 e 3h30 da manhã. O outro detalhe é que a maioria dos ataques foi em cidades pequenas, com menos de 10 mil habitantes, onde normalmente apenas um policial fica de plantão. Cidade pequena, eles monitoram a equipe de polícia, a viatura, até a casa do policial, e monitoram as entradas e saídas da cidade. Então, como eu digo, é o momento deles, né? Infelizmente, nós estamos nessa triste realidade, desse cangaço moderno aí. Mas o fato é que a polícia vai fazer o seu trabalho daqui para frente com as investigações. Temos que fazer um trabalho muito bem estruturado, porque não é com um outro policial que vai enfrentar esses bandidos. A polícia reconhece que prever um ataque desses é difícil, mas afirma que já estuda algumas medidas que podem ajudar a resolver esses casos. É monitorar a entrada e saída da cidade. Já que é uma cidade pequena, não é difícil de nós motivarmos os prefeitos aí para fazer então o monitoramento de entrada e saída dos veículos através de câmeras de segurança. Nas ruas de Maria Helena, os moradores não escondem o que sentem com esses ataques. Medo. Dá medo dessas coisas, né? Porque é uma coisa que cada vez a gente vê passar na televisão todo dia, quase todo dia está acontecendo isso. E os bandidos nunca acham eles, nunca prendem ninguém, né? E aqui no nosso estúdio a gente conversa com o comentarista de segurança pública, Jorge Costa Filho. Bom dia, Jorge. Bom dia. Coronel, você acha importante esse monitoramento e o que os bancos também podem fazer para reforçar essa segurança? Os bancos, até um tempo atrás, eles tinham 24 horas por dia de segurança. Depois, simplesmente colocaram a segurança só durante o horário do atendimento bancário, em volta até às 18 horas no máximo. Então, a primeira providência seria cobrar das instituições bancárias as 24 horas de segurança, que só de ter o agente trabalhando as 24 horas, no caso uma tentativa de assalto, ou um arrombamento, ou uma explosão, teria como ele acionar os órgãos de segurança, acionar um alarme, ou seja, seria uma prevenção. Porque quando você rouba um dinheiro do banco, apesar de não colocar muito em risco a população, que é 3, 4 horas da manhã, esse dinheiro, com certeza, será utilizado pelo crime para outros delitos, compra de drogas, compra de armas. Então, é fundamental procurar ao máximo minimizar esse tipo de ocorrência. A gente tem aqui um levantamento do Sindicato dos Vigilantes do Paraná que aponta o seguinte, que em 2012 foram 106 explosões a caixas eletrônicos. Esse ano, só até sexta-feira, dia 7 de junho, quer dizer, nem estamos na metade do ano, já foram 63. Ou seja, se a gente observar os números, a tendência é de que esse ano tenha mais explosões do que o ano passado. Dá para se observar esse comportamento dos bandidos que atacam, vamos dizer assim, os bancos, no que se refere ao tipo de crime que vem ocorrendo? Porque alguns anos atrás a gente não via isso acontecer. É que nós lembrarmos um pouco da história, o que aconteceu. No início era um assalto aos bancos. Os bancos, que eles fizeram? Eles diminuíram a quantidade de dinheiro em caixa. Aí, eles viram que não estava muito lucro no banco, eles foram para os postos de atendimento que tinha nas empresas. As empresas, em contrapartida, começaram a aumentar o volume de pagamento em dinheiro eletrônico, em depósito eletrônico, diminuiu o dinheiro. Aí os bandidos começaram a roubar caixas eletrônicos. Os bancos foram e reforçaram o sistema de fixação dos caixas. Que levavam o caixa inteiro. Levavam o caixa inteiro. Hoje, como eles não conseguem mais tirar o caixa, eles começaram a explodir. Aí o que aconteceu? Começaram os órgãos de segurança a reforçar a segurança nos grandes centros. Os marginais começaram a estudar e perceber que nos pequenos municípios, praticamente o policiamento é muito pouco. Nós temos cidades que têm às vezes 2 policiais fazendo uma ronda, às vezes nem isso. Então eles foram para onde? Sempre para o mais fácil. Então eles foram para as cidades pequenas, onde a segurança sabe que não vai ter como dar a resposta, e facilmente, como foi até falado na reportagem, ele sabe até onde o policial mora, onde que ele
o horário dele e dessa forma eles estão agindo livremente em todo o estado do Paraná. E esse tipo de crime também só é possível graças aí à oferta de explosivos no nosso estado, principalmente por conta das fronteiras? Isso, porque a produção de dinamites no território brasileiro é controlada pelo Exército e monitorada na sequência, em caso de furto, pela Delegacia de Explosivos, o DEAN. Porém, como nós temos uma fronteira muito grande com o Paraguai e a Bolívia, inclusive já foi até fruto de reportagem do próprio Fantástico, a venda livre nas ruas do Paraguai. Agora, é o caso, coronel, de a gente, por exemplo, o major ali que deu entrevista, sugeriu que as prefeituras façam monitoramento, né? Os próprios bancos também podem, de certa forma, ter uma relação um pouco mais próxima com, digamos, o policiamento, ter uma parceria. É possível isso legalmente, que os bancos e a Secretaria de Segurança façam uma parceria para facilitar esse policiamento em relação ao caixa da cidade? Principalmente nesses pequenos municípios, onde muitas vezes tem apenas um caixa eletrônico, que se ele for explodido, vai, digamos, comprometer a economia da cidade, seria interessante, de repente, fazer uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e a instituição bancária para, de repente, colocar um caixa eletrônico próximo à delegacia, próximo ao destacamento, e o banco que invista nessa cidade para melhoria da estrutura de segurança. Dessa forma, não ficaria um trabalho diferenciado para o banco, porque ele estaria dando uma contrapartida para toda a comunidade da região. São quadrilhas que agem nesse tipo de crime e há um trabalho de inteligência da polícia para prender essas quadrilhas? O trabalho é feito. O grande problema nesses casos é que quando explode-se o caixa, como não há nenhuma pessoa em risco, é muitas vezes caracterizado apenas como um furto ou um arrombamento, porque ele não usou de violência contra a pessoa, apenas contra o patrimônio. E aí paga a fiança? Paga a fiança e acaba saindo. Sai da prisão. E outro problema é que os próprios bancos não têm muito interesse em fazer esse processo até em si, porque isso acaba desgastando a imagem do banco. Então, a pessoa, quando é presa, acaba tendo uma pena leve e, às vezes, ele responde muito mais pela posse, quando é conseguido pegar ele com o explosivo, do que pelo próprio assalto em si. E tem o fato também dos bancos terem seguro desse dinheiro, né, e da estrutura ali que também acaba danificada, né? Se você for analisar para o banco hoje, é mais barato perder o dinheiro do que contratar a segurança. Só que, infelizmente, o correto seria aumentar a segurança nas 24 horas para melhorar a segurança de todos os usuários e da cidade como um todo. Talvez seria o caso dos nossos deputados, enfim, se for possível isso constitucionalmente, legislarem nessa questão e colocarem e exigirem que os bancos tenham, então, vigilância 24 horas. Porque a Lei 7.102, que rege a vigilância, hoje, se não tiver 2 vigilantes no horário bancário, o banco nem abre. É só estender esse horário para as 24 horas do dia como segurança para a população como um todo. E vai servir para grandes cidades também. Coronel, obrigado mais uma vez pela participação. Até a próxima. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia.